Bom dia! Inicio neste momento a defesa da minha pesquisa, com os meus sinceros cumprimentos aos avaliadores, à orientadora virtual, professora Thalita Paiva Correia, orientadora presencial, professora Josiana Arieitia Rodrigues e a coordenadora Alessandra Moreira da Silva Rodrigues. O meu nome é Jerônimo Costa da Silva. A pesquisa que apresento-vos tem como tema resolução de problemas no ensino da matemática, consumo e desperdício de água em casa. O artigo propõe uma trajetória hipotética de aprendizagem, voltada para o 7º ano do Ensino Fundamental 2 da Educação Regular, utilizando a resolução de problemas como metodologia de ensino na introdução do conteúdo de equação do primeiro grau com uma incógnita. Pequenas atitudes que realizamos durante nosso dia a dia têm reflexos importantes num processo de aquecimento global, como, por exemplo, andar de carro, gastar energia, o consumo e o desperdício de água, consumo de alimentos, o uso de embalagens. São exemplos de atividades diárias em nossas vidas e que têm impacto ao meio ambiente. O objetivo do projeto é mostrar que a matemática pode ser utilizada para conscientizar os nossos alunos da necessidade de agirmos e escolhermos bem nossas atitudes, tendo como objetivos específicos a metodologia de resolução de problemas para introduzir o conteúdo de equação do primeiro grau com uma incógnita para os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 2 da Educação Regular, tornando as aulas mais dinâmicas, buscando a motivação, a discussão e a troca de ideias entre os alunos. Quero salientar alguns conceitos e etapas que tanto os alunos como os professores terão que seguir para o sucesso da trajetória hipotética de aprendizagem. Dante diz que estudar matemática é resolver problemas. Portanto, a incumbência dos professores de matemática, em todos os níveis, é ensinar a arte de resolver problemas. E o primeiro passo é colocar o problema adequadamente. Polia divide em 4 etapas a resolução de problemas em uma atividade prática. Primeiro, o aluno tem que ter entendimento do problema. Segundo, tem que saber elaborar planos com as estratégias de resolução. Terceiro e quarto, o aluno precisa saber executar e revisar a situação problema. Simon diz que uma THA, é o que nós chamamos de trajetória hipotética de aprendizagem, deve ser desenvolvida em 3 etapas. Primeiro, o professor define o objetivo de aprendizagem de seus alunos de forma clara. Segundo, o professor constrói as tarefas para o ensino. E terceiro, o professor desenvolve, de forma hipotética, como serão resolvidas essas atividades. Reparem que conceituamos as 2 etapas para o sucesso da aprendizagem, tanto para os alunos como para os professores. Simon compara a THA a uma viagem em que você obtém informações a respeito dos lugares que pretendem visitar e que, com isso, formula um plano de viagem. Porém, no decorrer da viagem, podem acontecer alguns fatores
que influenciem nesse planejamento. Com isso, acarreta uma mudança nesse plano de viagem. E desta forma, segundo o autor, o caminho pelo qual você viaja é a sua trajetória. E o caminho que você havia planejado é a sua trajetória hipotética. Assim, na elaboração de uma THA, o professor precisa ter em mente os questionamentos que o aluno, porventura, poderá fazer. A realização hipotética de possíveis dúvidas auxilia o professor a direcionar e montar um planejamento, no qual irá fazer com que os alunos usem seus conhecimentos adquiridos previamente. Iniciarei a trajetória hipotética de aprendizagem e mostrarei a interação do professor versus aluno e aluno versus aluno, e com isso apresento o plano de aula. O plano de aula tem como tema consumo e desperdício de água em casa. A turma, 7º ano do Ensino Fundamental 2. Duração, 2 aulas geminadas. Objetivos: conscientizar os alunos sobre o desperdício de água em casa, desenvolver atitudes conscientes nos alunos, desenvolver a habilidade de resolução de problemas, introduzir o conteúdo de equação do 1º grau como uma incógnita. Recursos e materiais: lousa, pincel, caderno, lápis e borracha. Metodologia: como metodologia para o desenvolvimento das atividades, será utilizada a resolução de problemas e os alunos deverão resolver esses problemas sem algum método ou fórmula de resolução estabelecido a princípio. Para auxiliar na compreensão dessa trajetória hipotética de aprendizagem, existirão as falas do professor e do aluno. As falas do professor estarão indicadas pela letra P, e as falas dos alunos estarão indicadas pelas letras AL1, AL2, AL3 e etc. E as recomendações aos professores estarão sublinhadas. Nós teremos 3 momentos para essa trajetória. Só que vou especificar mais o primeiro e o último momento, por conta do tempo. Primeiramente, o professor deverá promover a discussão sobre o texto consumo de água em uma casa, fazendo com que os alunos troquem ideias e discutam opiniões. Após as discussões, aplicar a primeira etapa da atividade. Devemos mostrar a atitude consciente em cada aluno no desperdício de água. Ao iniciar a aula, o professor pedirá para que os alunos se organizem em duplas e, com essa atitude, permite que os alunos troquem ideias e discutam sobre o assunto. Depois de organizada a sala, entregar para cada dupla um texto para leitura. Nesse momento, o professor pode fazer a leitura junto com os alunos. Após a leitura, fazer uma breve discussão sobre o assunto. Durante o diálogo, professor versus alunos e alunos versus alunos, poderão surgir alguns comentários que respondam às questões da atividade ser consciente. No meio da leitura, existirá uma tabela que fala sobre os desperdícios e atitudes conscientes. Não irei fazer a leitura do texto, mas mostrarei um item da tabela que está contido no texto a respeito dos desperdícios e das atitudes conscientes. A tabela contém 5 colunas. A primeira coluna com desperdícios. Lavar o carro com mangueira, por exemplo. Na segunda coluna temos o tempo,
Quanto tempo foi gasto para lavar o carro com mangueira? 30 minutos. E na terceira coluna nós temos o consumo. E quanto foi gasto de água nesse período? 560 litros. E qual é a atitude consciente que está na quarta coluna? Lavar o carro usando o balde. E quanto se gastou? Qual foi o consumo de água quando lavou o carro usando o balde? 40 litros. Com isso, economizamos 520 litros. Bem, os diálogos apresentados são hipotéticos, mas são os que o educador deve buscar para um melhor desenvolvimento da aprendizagem. Resumir as interações entre professor versus alunos e alunos versus alunos para não prolongar o tempo da minha tese. Nisso aparecerá vários questionamentos e discussões dos alunos. O professor inicia com um texto perguntando o que o texto quis dizer com todas as formas de vida, já interagindo, fazendo com que o aluno se interaja com o texto. O aluno 5, primeiro a responder. Acho que ele se refere aos animais que também precisam de água para sobreviver. O aluno 4 também se interage. As plantas também precisam. Nisso já está havendo uma discussão, né, entre alunos, né, e professores. O aluno 4 ainda fala da tabela, que diz que para lavar um carro em 30 minutos gasta-se 560 litros. Ele ainda fala que o pai dele gasta mais tempo que isso para lavar o carro. O professor incentiva, perguntando, então isso significa, dizendo, que seu pai gasta mais de 560 litros. Aí o professor pergunta, quanto tempo seu pai gasta? O aluno responde, acho que 1 hora. O professor estica mais a situação. Pelos dados da tabela, sabe me dizer quanto tempo, né, quanto de água seu pai desperdiça em lavar o carro com mangueira por 1 hora? O aluno 4 responde. Na tabela diz 30 minutos. Gasta-se 560 litros. Se 1 hora é o dobro de 30 minutos, a quantidade de água também será o dobro. E olha para o professor e pergunta, estou certo? O professor perguntou, sim, você está certo. Ora, e qual será esse valor? Ao aluno, é só multiplicar a quantidade dos litros por 2. Então, 560 vezes 2 é igual a 1.120 litros. Já houve uma interação entre o professor e o aluno e já houve uma trajetória hipotética nesse sentido. Após essa breve conversa, os alunos poderão ter um tempo para responder à primeira etapa das atividades. Ser consciente. O professor pede para que os alunos façam essas atividades no caderno. E a primeira atividade será o seguinte. Ele pergunta, segundo o texto, por que é importante economizar água? Na segunda atividade, quais são as atitudes sugeridas e qual delas economiza a maior quantidade de água? Na terceira atividade, que outras atitudes pode tomar para economizar a água? Os alunos colocam as suas possíveis dúvidas e questionamentos, né? E de acordo com as respostas dadas pelos alunos, o professor responde, dando os parabéns e também incentivando e motivando o aluno a buscar mais. E nisso o professor fala, essas atitudes tornam vocês cidadãos conscientes da sociedade. E dessa forma, vocês estão preservando a água. Essa atitude do professor de elogiar o aluno propicia um ambiente agradável e estimula o aluno a resolver e criar atividades. No segundo momento, matemática em ação. Na segunda parte das atividades, o professor vai matematizar a situação. E já fala para os alunos, analisem as situações de cada atividade
e com os conhecimentos matemáticos que vocês possuem, resolvam as situações. Após a resolução das atividades e discussão a respeito do desperdício de água, o professor poderá aplicar a segunda etapa da atividade. E ainda em duplas, o professor entregará a atividade em material impresso e pede para o aluno desenvolver o primeiro problema e em seguida apresentar o outro. A atividade 1 é um problema que será apresentado no quadro. Suponha uma família de 5 pessoas que moram na mesma casa. A letra A. Se todas desperdiçassem água escovando os dentes por 5 minutos, 3 vezes ao dia, qual seria o consumo de água em um dia somente nessa atividade? Letra B. E se todas as 4 pessoas diminuíssem o tempo que deixam o chuveiro aberto durante o banho diário de 15 para 5 minutos, quantos litros de água seriam economizados? É possível que alguns alunos apresentem dificuldade nesse primeiro contato com resolução de problemas e algumas dúvidas poderão surgir. O professor vai sentir as dificuldades e vai explicar para cada aluno como se deve trabalhar com a resolução de problema. E ele alerta, olha, estamos trabalhando com a resolução de problemas. Dessa forma, é necessário que vocês leiam as questões e retirem o máximo de informações que puderem. Tem alunos que já observam e já perguntam, temos que utilizar a tabela da primeira atividade? O professor responde, muito bem observado. Essa é a ideia. Utilizem os dados da tabela e respondam essas questões. E o aluno lá mostra que chegou a uma conclusão. E aí o professor pede, então mostre como você chegou a essa conclusão. O aluno 5 vai e diz que uma pessoa gasta 12 litros em 5 minutos. Então 5 pessoas gastam. Então 5 pessoas gastam 5 vezes 12 é igual a 60 litros. Então 5 pessoas gastam 60 litros. Se cada pessoa escova 3 vezes ao dia, o consumo de água será 3 vezes 60, que é igual a 180 litros por dia, somente nessa atividade. O professor parabeniza o aluno e ainda fala, percebam que podemos encontrar a mesma solução de um problema por caminhos diferentes. Está aí mais uma trajetória hipotética da aprendizagem. Para isso, já passamos para a atividade 2, que é a matematização, que inclui um outro problema. Esse problema, Noemi e Alicia são irmãs e moram na mesma casa. Noemi gasta certo tempo no banheiro. Sua irmã, Alicia, gasta 5 minutos a mais. Juntas, elas gastam 35 minutos. Quanto tempo cada uma gasta no banheiro? O professor mais uma vez fala. Leiam atentamente a questão 5 e tentem resolver. Pode ver que numa mesma questão o professor fez várias tentativas para incentivar os alunos em ser conscientes, em levar isso para a economia e levar isso também para a matemática. O professor fala com o aluno, pense um pouco mais, analisem as informações, ele incentiva nesse sentido. Analise as informações que o problema forneceu. Alicia gasta 5 minutos a mais no banho que Noemi, e as duas gastam 35 minutos. Nesse momento, os alunos deverão ter um tempo adequado para resolver essa questão. Após esse tempo, o professor deverá analisar as dificuldades dos alunos que não conseguirão resolver o problema apresentado e depois trabalhar essas dificuldades em aulas posteriores. No terceiro momento, aí entramos na sistematização do conteúdo matemático. Para introduzir o conceito de equação do primeiro grau como uma incógnita, o professor deve utilizar a mesma situação-problema da atividade 2. Assim, os alunos poderão compreender que várias estratégias podem ser utilizadas na resolução de um problema. É a mesma pergunta do problema, a mesma questão. Vamos para a resolução. Digamos que Noemi gasta X no banho. Sua irmã, Alicia, gasta X mais 5. As duas gastam 35.
Então, x mais 5 é igual a 35. Chegamos a uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Resolvendo essa equação, por que ela é do primeiro grau? Porque o expoente das variáveis, ou seja, do x, é igual a 1. E para resolvê-la, devemos separá-las. Colocar as letras de um lado e os números do outro. Então, x mais x será igual a 35 menos 5. Por que menos 5, professor? Porque o 5 estava do outro lado somando. Ele passa para o lado contrário, diminuindo. Ele passa para o outro lado, diminuindo. Então, nesse caso, fica 2x igual a 30, porque 35 menos 5 é igual a 30. Tivemos o mesmo problema. Devemos separar as letras, as variáveis, para colocar de um lado e colocar os números para o outro. Mas nesse caso, 2x, ele está multiplicando. Então, se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a quê? A 30 dividido por 2, que será x igual a 15. Achei o resultado do x. E quem é o x? O x é a Noemi. Então, Noemi gasta 15 minutos no banho. E a Alicia? A sua irmã Alicia gasta x mais 5. A sua irmã Alicia, que gasta x mais 5, então x substitui pelo 15. 15 mais 5 é igual a 20 minutos. Então a sua irmã Alicia gasta 20 minutos. Concluindo, compreende-se que a construção de uma THA é um importante processo não só para o aluno, mas também para o professor portador do conhecimento. Para nós formandos, a elaboração de uma THA possibilita trabalhar metodologias diversificadas, modificando o ensino tradicional imposto nas escolas. Com essa trajetória, conscientizamos os alunos sobre o desperdício de água em casa. Desenvolvemos atitudes conscientes nos alunos. Desenvolvemos a habilidade de resolução de problemas. Introduzimos o conteúdo de equação do primeiro grau com uma incógnita e fizemos com que os alunos aprendessem a resolver os problemas sem algum método ou fórmula de resolução estabelecido a princípio. Com isso, quero agradecer a todos e o meu muito obrigado.